gente vai chegar já no exame físico desse doente. Então, como que a gente vai examinar esse doente? Eu vou examinar ele, primeira coisa, sinais vitais, você sabe disso. Quem já estiver dando plantão de emergência, no pronto atendimento, já vai ter esses dados, sinais vitais, feito pela triagem de vocês. Então, a gente vai ter a triagem, vai te dar os dados de frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, oximetria, né? Digital, oximetria de extremidade. E você já vai ter uma informação do doente. Se ele está hipoxêmico, se não está hipoxêmico, né? Se ele chega para você com uma saturação abaixo de 94%, saturação 92%, um cenário diferente do doente que chega com oximetria normal, de 98, 97. É diferente do doente que chega para você taquicárdico, hipotenso. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho de sepse um tempo atrás. Então esses doentes vão chegar, pode chegar sépticos. A pneumonia é uma causa de sepse. Vocês sabem bem disso. A pneumonia bacteriana ou até viral pode progredir para sepse. Os sinais vitais não estão alterados. Você tem frequência cardíaca aumentada, pressão arterial menor e assim por diante. Então o exame físico vai te chamar a atenção nesse aspecto. Não vai subestimar isso. A gente não pode subestimar sinais vitais. Pessoal, é impressionante como no dia a dia da gente, a gente deixa os sinais vitais sem ser visto com critério, com cuidado. Isso é uma coisa impressionante. A gente precisa rever, precisa olhar. Está alterado? Mede de novo. Não é porque chegou na triagem pronto para você? Confirma. Pega o pulso, põe o seu oxímetro lá, dá uma medida, mede a pressão arterial, checa, palpa o pulso periférico, se tem hipotensão, se a perfusão não está ruim, porque são sinais importantes para você definir se esse doente está mais grave ou não. Você vai percebendo a criticidade desse doente. Ou esse é um ponto importante. Aí você vai examinar o doente. É claro que eu gostaria muito que todos fizessem o exame físico completo, mas você está numa emergência, está no PA, então você tem que objetivar um pouco mais o seu exame e ter um resultado mais prático para você. Você vai escutar o doente, né? Você vai lá, colocar o seu estetoscópio e ver se tem crepitações. Hoje as crepitações, pessoal, se você detectou crepitações, já está bom. Não precisa ficar preocupado se é crepitante, se é subcrepitante, se é de grossas bolhas, não importa muito isso. Importa perceba o murmúrio vesicular, pneumonia aguda, com derrame pleural junto. Então você pode melhorar, mas do exame físico do tórax, a ausculta vai ser mais importante nesse momento. Você faz e tria. Quem estiver na emergência, quem estiver no consultório, na enfermaria, que tem mais tempo, faz com mais cuidado, vê sensibilidade, percute as áreas alteradas, ausculta com mais cuidado, faz a ausculta da voz, então isso vai podendo te ajudar um pouco mais. Mas no dia a dia, a ausculta bem feita, percebeu a crepitação, você já suspeita que isso vai te ajudar a corroborar o diagnóstico de pneumonia que já vem do dado clínico de vocês, tá bom? Então isso é importante. O resto você vai examinar a parte cardíaca, abdominal, se tiver alguma queixa neurológica, você procura rapidamente se tem déficit motor ou não, mas assim, objetivamente é isso. E a partir disso, pessoal, vocês precisam procurar a parte propedêutica que vai te dar uma informação importante. Então aqui o que vai acontecer? A gente já viu o doente, já tem dados clínicos dele, já tem os dados do exame físico e você tem a suspeita muito forte de pneumonia, provavelmente seja. Você vai usar a complementação disso, que é o exame radiológico, que pode ser uma radiografia simples, uma tomografia computadorizada. E aqui tem alguns detalhes importantes. No diagnóstico radiológico, nós temos um capítulo à parte. Porque o diagnóstico radiológico ele é fundamental nessa avaliação, fundamental. Quando o Röntgen descobriu o raio-x, começo do século XX, pessoal, isso é uma história bem interessante. Na época, a comunidade médica, quando viu o raio-x, e ele falava isso também, nas publicações, que ia acabar o estetoscópio. Está quase também, né, pessoal? Não é também assim, mas ia acabar o estetoscópio. Porque a radiologia ia substituir totalmente essa ferramenta mais artesanal. Então, vocês veem a importância disso no século XX, né? Hoje nós temos tomografia computadorizada que fazem cortes axiais de 0,4, 0,5 milímetros. Então, vê a imensidão de detalhe que se dá. Quase que microscopia. Pelo menos uma microscopia de menor tamanho, mas uma microscopia quase. A imagem hoje que a gente vê em tomografia. Então nós temos metodologias que ajudam muito a fechar o diagnóstico. Aí você vai ter um raio-x simples, que você vai provavelmente ter em qualquer local do Brasil, qualquer cidade, você vai ter um raio-x simples que vai te ajudar de imediato, e você pode ter a tomografia computadorizada. E hoje, mais atualmente, nós estamos usando ultrassom de pulmão. O ultrassom pulmonar hoje já oferece algumas informações
e que não é tão difícil ser treinada para se diferenciar a presença de pneumonia, a presença de congestão pulmonar, a presença de pneumotórax. Então, a ultrassonografia, mesmo portátil, algumas situações portáteis, pode te ajudar na beira do leito para poder identificar se o paciente tem uma consolidação pulmonar, ou pneumotórax, ou congestão pulmonar por edema pulmonar. Então, você veja que a ferramenta radiológica ela melhora muito para a gente. Então, nós temos hoje radiografia simples, tomografia computadorizada, que é padrão ouro hoje para pulmões, e ultrassonografia pulmonar. Muito bem. Diante dessa avaliação do ponto de vista de informação radiológica para o diagnóstico, nós temos a radiografia simples versus a tomografia computadorizada para você, que dão uma informação muito grande do ponto de vista clínico. E a tomografia ela acaba sendo o padrão ouro para avaliação pulmonar. Então, todos vocês que têm a oportunidade de poder fazer a tomografia de tórax nos pacientes com pneumonia, precisa fazer. Então é importante que vocês façam, porque realmente ela vai ajudar vocês do ponto de vista de avaliação pulmonar.